e que bom ter você com a gente aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, para mais uma edição do programa semanal 4 Ases. Vamos chamar rapidamente os nossos ases, porque a pauta está repleta aí de bons temas para dialogar e levar algumas informações interessantes para você. Primeiramente, Humberto Casagrande. Humberto Casagrande vai tratar de um tema que é muito próximo para ele, que é a evasão escolar e as consequências, tanto para os jovens quanto para o país, né? Tanto a curto prazo quanto lá na frente. Casagrande nesse tema daqui a pouquinho. Aloysio Falcão Filho está conosco. Olá, Aloysio. E vejam só, dizem que tudo que vai volta, né? O que sobe tem que descer. E o Grupo Pão de Açúcar pode voltar para as mãos de Abílio Diniz, em função aí de decisões que o grupo francês Cassino, que é o atual dono, parece que vai tomar, pode até resultar em eles deixarem o Brasil, deixarem o país, né? E o Diniz está de antena ligada para reassumir o grupo que surgiu pelas mãos da família dele, né? Do pai dele. E para abrir o nosso programa, Walter Fanganello Maerovitch. E a possível ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Todos achavam que a esta altura estaria decidido. O Walter vai tratar também da questão do grupo Wagner, lá na Ucrânia e na Rússia, aquela questão toda que ficou meio nebulosa, mas isso ele vai fazer no final do programa. Primeiro, Walter, essa história do Bolsonaro, o voto está 3-1, parece que vai ser decidido amanhã, todos achavam que a esta altura estaria encerrado, não está, e teve uma surpresinha lá, com um voto que não veio de acordo com o que muita gente esperava. Será que é possível que o Bolsonaro escape dessa? Olha, são sete ministros. Desses 7, 2 do Superior Tribunal de Justiça, 2 da classe dos advogados e os restantes dos 3 do Supremo Tribunal Federal. Se a gente pensar que falta só um voto, atenção, só um voto para o Bolsonaro se tornar inelegível, nós devemos lembrar que votarão, vamos só pegar do Supremo que está faltando, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, já que o voto do Cássio não vou contar que é do outro lado. Então, já está aí a maioria formada, sem qualquer problema, amanhã. Agora, com relação ao julgamento, é bom a gente lembrar. Abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, com relação à chapa Bolsonaro e Walter Braga Neto, que já está absolvido. Ele já teve os 3 votos, já está absolvido. Então, com relação ao abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, eu volto a um ponto importante. Qual seja a chamada doutrina norte-americana da victimless, ou seja, vítima de si próprio. O Bolsonaro, em 3 dias, convocou os embaixadores e adidos, num total de 100, para, em matéria que não era da sua competência, a competência é para tratar de assuntos eleitorais, da Justiça Eleitoral desde 1934, quer dizer, faz tempo e o Bolsonaro ainda não sabia. Ele convocou todo esse corpo diplomático para falar o quê? Em primeiro lugar, que haveria fraude na eleição, que as urnas não eram confiáveis, poderiam ser manipuladas, que os juízes da corte eram suspeitos, os funcionários corruptos. Ele deu esse quadro, não admitiu perguntas, falou por 1 hora. Então, e aonde ele fez isso? No Palácio do Alvorada, quer dizer, em próprio público.
E ele convidou para esse encontro, ou convocou para esse encontro, convidou aí, eu vou usar de um eufemismo, a TV Brasil e todas as plataformas do ECB para difundir. Resultado, pelo que ele falou, e que está todo documentado, tudo documentado, o discurso, a filmagem, está tudo lá. Ele fez prova contra si próprio. O ministro que abriu o relator nessa ação de investigação judicial eleitoral, que é o ministro Benedito Gonçalves, ele votou, deu um voto amplo, analisando toda a prova existente nos autos, toda a prova e afastando as preliminares de nulidade arguídas e de violação ao princípio da ampla defesa e etc. Isso ele... Bom, o voto dele foi um voto extenso de mais de 3 horas. E o que aconteceu na sequência? Na sequência, votou, a lembrar, o ministro Benedito é do Superior Tribunal de Justiça. Então, eles têm mandato para acumular o Tribunal Superior Eleitoral. Votou quem na sequência do Benedito? Votou o ministro Raul Araújo, que também é do Superior Tribunal de Justiça e está no eleitoral. E aí, o que se viu? Um voto ao contrário do Benedito Gonçalves, onde o ministro Raul invoca o princípio da intervenção mínima da justiça eleitoral, traz um monte de jurisprudência sobre intervenção mínima, em diversos casos que não tinham nenhuma relação com o caso em julgamento, mas vale o princípio da intervenção mínima da justiça eleitoral, até porque o importante são os votos, o importante é quem vota, quem está escolhendo o representante. E não cabe ao tribunal ficar aí pescando e procurando pelo em ovo. Bom, o que disse o ministro ainda, o ministro Raul, que o Bolsonaro opinou, não houve afronta à liberdade de expressão. E agora, por favor, Casagrande, Aloysio e Adhemar, se segurem na cadeira. O que ele disse foi que os fatos, não é brincadeira, ele falou isso, não foram graves. Ora, será que os fatos não foram graves? O que o Bolsonaro falou? Que as urnas eram inconfiáveis, que haveria fraude e que o tribunal era composto por ministros parciais e que esse sistema era e que quem deveria, a última palavra competiria ao Exército Nacional e não ao Tribunal Eleitoral. E foi por aí. Então, se isso não é grave, e chamando embaixadores, representantes de outros países para ouvir isso. Ora, e para levar para os seus países essa informação de que haveria fraude. Ora, se isso não é grave, eu não sei o que é grave, porque, trocando em miúdos no popular, o que fez o Bolsonaro? Falou, senhores embaixadores, isto aqui é uma república bananeira, onde há fraudes, juízes e funcionários, juízes parciais, funcionários corruptos e assim por diante. Mas, para o ministro Raul, não houve gravidade alguma. E ele, num voto, e a partir do momento disso, é bom a gente colocar, o voto perde toda a seriedade. Não é uma coisa séria. E, na sequência, veio o voto de um professor titular da USP, um grande jurista, que é o Floriano de Azevedo Marques. E toda aquela jurisprudência trazida pelo ministro Raul foi desmontada, porque o ministro Azevedo Marques, Floriano, só trouxe uma.
e bastou uma. Falou: senhoras e senhores, nós julgamos, foi julgado aqui neste tribunal o caso do deputado Franceschini. E o deputado Franceschini se tornou inelegível. Por quê? Porque ele disse simplesmente que a eleição era fraudada, que as urnas eletrônicas eram objeto de fraude, operavam um sistema fraudulento. Então, ele trouxe esse precedente para o tribunal e desmontou todo o voto do Raul, que não vê gravidade, eu acho que em absolutamente nada. E, na sequência, votou outro representante dos advogados, o ministro André Ramos Tavares, um voto simples, sem nada de importância, mas onde ele ressaltou mais uma vez a gravidade. Esses fatos foram, evidentemente, para proveito eleitoral. Existe prova abundante do que fez o Bolsonaro para esse proveito eleitoral. Até para que aqueles ainda indecisos, aqueles que não queriam votar nele, não aparecessem para votar, uma vez que ele pintava todo esse quadro trágico. Bom, o que vai acontecer? O julgamento prossegue amanhã, a partir do meio-dia, e o Bolsonaro, pelo jeito, só terá amanhã o voto do Cássio Nunes Marques. Os outros votos serão no sentido de torná-lo inelegível. Rapidinho, e o que eu lembrei nesse julgamento. Eu lembrei, Casagrande está aqui, Ademar Altieri também, eu lembrei de Ravenna. Ravenna é a cidade italiana dos mosaicos. E tem lá um célebre mosaico que tem o título muito significativo da oferenda, da oferta de Teodora. Teodora era a imperatriz esposa do Justiniano, aquele que fez o Corpus Juris Civilis, famosíssimo. E as pedrinhas de todas as cores, aquele brilho desse mosaico, a colocação perfeita. Esse mosaico é do século VI. É uma coisa maravilhosa. As damas que seguem a imperatriz, cada uma com um tipo de roupa, aquilo, uma maravilha, colocadas as pedras e tal. Se a gente pensar num mosaico com relação àquilo que colocou o ministro Benedito e aquilo que colocou o ministro Marques, Azevedo Marques Floriano, o que a gente vê? Vê um mosaico de pedrinhas concatenadas, colocadas de uma maneira reveladora. De fato, que dá para se perceber seguramente o que aconteceu. Agora, se a gente olhar um mosaico montado pelo ministro Raul, não tem pedras conectadas, é uma coisa assim, sem amadora, vamos chamar assim. E pensando, para encerrar no voto de amanhã do ministro Cássio com K. Nunes Marques, ele vai fazer um mosaico que vai ser caricato, e caricato com K. Agora, o que será que leva um jurista que participa do TSE a afirmar publicamente que não houve gravidade no que foi cometido pelo Bolsonaro? Essa é a pergunta que eu faço, né? Quer ir primeiro, Casagrande, ou vai você, depois o Aloysio, dar um comentário aqui antes de encerrar esse bloco? Olha, de fato, dizer que não há gravidade, eu lembro muito da tolerância do brasileiro, do que é grave e do que não é grave, né? Várias vezes eu ouço as pessoas dizer: não, mas isso aqui foi só um roubo de R$1.000.
Mas isso aqui foi só um tiro, mas não matou a pessoa. Isso aqui foi só não sei o quê. Então, a régua de tolerância do brasileiro com ilícito é muito, muito alta, né? Para ser ilícito mesmo, precisa passar bastante. E esse caso aí demonstrou isso, como bem disse o Walter. Se tudo isso não foi grave, o que teria sido grave? Talvez o presidente devesse ter desfilado nu pela Praça dos Três Poderes para que isso fosse considerado um acontecimento grave, né? Mas eu pediria para o Walter comentar uma questão que seria o seguinte, Walter. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, esse tribunal teria aí essa valentia toda para cassar o mandato de um presidente eleito pelos mesmos fatos? Boa pergunta. Olha, aí a gente tem que ver a questão sobre vários prismas. Primeiro, qual o percentual da eleição? Vamos inverter, ganhou o Bolsonaro e perdeu o Lula. 2%. Tá? Ora, numa votação pequena, quem faz todo esse discurso destrutivo, eleitoreiro, aí você não pode aplicar o princípio da intervenção mínima da justiça. E aí a solução, nós estamos no campo de uma ação de inelegibilidade. Aí você não pode aplicar o princípio mínimo. Então, a chapa seria, evidentemente, cassada. Quem assumiria, no rigor, haveria necessidade seria o Aécio. Não da chapa como pensava o Aécio, mas simplesmente o bom senso e o princípio de que o poder vem do povo, se teria uma nova eleição. Mas não me surpreenderia se o tribunal proclamasse a vitória da chapa que ficou em segundo lugar. Aloysio, para encerrar esse bloco. Bom, eu queria fazer um comentário e duas perguntas rápidas aí. O primeiro comentário é o seguinte: talvez se o Bolsonaro tivesse vencido, o Lula pudesse entrar com um processo dizendo que o Bolsonaro tinha razão, e justamente essa seria a explicação para a vitória dele, né? Mas a primeira pergunta é: até onde nesse julgamento vai o abuso de poder, que é muito grave, e as pataquadas do Bolsonaro, que também são graves? E depois a outra pergunta é o seguinte: qual a possibilidade do Cássio Conká pedir vistas, e se isso acontecer, quanto tempo a gente fica com o processo parado? Bom, vou pela segunda, que é mais rápida, tá? Pedir vista está no regimento. Pode. O que existe aí é uma grande pressão, tá? Para que não se peça a vista. O Alexandre de Moraes diz que precisa esse julgamento terminar amanhã, porque vem o recesso aí. Então, o objetivo é terminar amanhã. Mas está no regimento. O que vai acontecer se o Cássio Conká pedir vista? Os demais ministros podem antecipar o voto. Então, amanhã, nós teremos o resultado com o Cássio Conká pedindo vista ou sem pedir vista. Eu acho que isso é importante colocar, essa possibilidade de antecipação do voto. E depois do recesso, então, se marca uma sessão para o Cássio votar. Então, eu acho que é isso. Como ele sabe disso, ele evidentemente não deverá pedir vista. Agora, o que está se falando, e eu vejo isso até lá no UOL, onde eu sou comentarista, colunista, foi manchete. Ou seja, no sentido de o Cássio, no voto dele,
ele vai dizer, olha, esses fatos aconteceram, não há dúvida, está provado, quer dizer, o óbvio tá, ele vai dizer. Mas, e aí vem o mais, viria o mais no caso, não é caso de se declarar por essa ilegalidade a inelegibilidade. Seria caso de se aplicar uma sanção mais branda. Isso foi colocado como grande destaque ontem, destaque do... Mas só que eu acho que isso é um balão de ensaio, porque basta ler a Lei 60, a Lei Complementar número 60, que é de 1990, para se verificar o quê? No caso de abuso de poder político ou abuso de poder econômico, não existe outra sanção a não ser essa, da inelegibilidade. Então, não há tecnicamente essa possibilidade. Então, se o Cássio vier com leguleios e inventar essa, não vai também pegar. Com relação à outra pergunta que você, sobre o abuso. O abuso é bem caracterizado quando há desvio de função. Então, veja, qual era é função do presidente convocar embaixadores para falar sobre questão eleitoral? Não. Ele se desviou. E, para complicar a vida dele, foi ouvido o então ministro de Relações Exteriores. Ministro de Relações Exteriores, que teria atribuição para convocar os embaixadores para prestar esclarecimentos que não fossem da justiça eleitoral, mas esclarecimentos outros sobre segurança e etc. E o que falou o ministro? Ele falou, olha, eu não fui convocado para nada, eu não fui consultado em nada. Então o Bolsonaro toma esse tipo de medida em 3 dias. Agora, o que está atrás disso? Que pouca gente percebeu e a leitura da prova mostra. O que aconteceu, e o Aloysio já chegou até a mencionar isso num comentário lá atrás, quando era presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Edson Fachin. Lembra, Aloysio, que o Edson Fachin convocou embaixadores adidos para falar sobre eleições, para falar sobre o sistema eleitoral? Sim, mas aí ele está constitucionalmente autorizado. Ele deve essa satisfação para os brasileiros, evidentemente, e no interesse de mostrar um Brasil que não é uma república de bananas, como o Bolsonaro colocou no seu discurso. Então, o que aconteceu logo depois? O Bolsonaro completamente furioso e sem ninguém por perto, tá? Para colocar ele numa camisa de força, ele resolveu fazer um encontro, convocar os embaixadores para o encontro. Então, ele ia dar resposta ao Fachin. E aí, ele disse, dentre outras coisas, que a última palavra era das Forças Armadas, que as Forças Armadas queriam lisura e etc. Então, aí está o quê? O abuso de função, ou desvio de função e abuso político, porque ele usou a condição de presidente da República. Nós temos que ir para o intervalo. Na volta, Aloysio Falcão Filho abre o bloco. Até já. Qual pode ser o significado dessa ciência absolutamente subjetiva, que nunca vai dirigir-se à realidade efetiva e, cúmulo dos paradoxos, se apresenta como uma teoria do conhecimento no mesmo instante em que se recusa a falar do conhecimento do mesmo mundo ao qual a ciência se dirige? Com essa pergunta em mente nasce Crítica da Razão na Fenomenologia, em que Carlos Alberto Ribeiro de Moura analisa a trajetória da teorização fenomenológica de Edmund Husserl. A obra divide-se em 2 partes. A primeira aborda a crítica da razão na atitude natural e a segunda, a crítica da razão na atitude transcendental.
Dessa forma, o autor regula suas lentes para tentar mitigar impasses e imprecisões frequentes no debate sobre as questões que estão na própria concepção da fenomenologia. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. De volta com 4 ases desta semana, Luiz Falcão Filho. Grupo Pão de Açúcar. Rodou e vai cair de novo na mão do Diniz, Olha, família fundadora. O que você acha? Antes de falar sobre esse assunto, eu queria fazer uma pergunta para o Walter que acabou não sendo tratado no bloco anterior. O Walter, como é que fica essa ideia aí dos bolsonaristas de fazer um projeto de lei para anistiá-lo, mesmo que o ex-presidente seja considerado inelegível? Isso tem algum valor, de fato, em relação à decisão do TSE? Olha, isso se passar, né, e poderá passar, porque os bolsonaristas têm maioria, mas vamos pensar então, isso passa, será sancionado pelo presidente Lula? Talvez ele vete. O segundo ponto, uma vez sancionada, se for lei, hein? Agora, se for emenda constitucional, aí não precisa passar pela presidência da República. Então, vamos trabalhar como se fosse uma emenda constitucional a estabelecer uma anistia ampla num caso ad hoc, um caso certo e determinado numa legislação ad persona, para a pessoa certa. Isso, evidentemente, por uma ação de inconstitucionalidade declaratória no Supremo, cai como essa caneta cairá da minha mão se eu soltar. Não, perfeito. Okay. Então, e se for uma lei, imagino que Lula pode ou não sancionar, mas ela pode também ser considerada, pode voltar para o Supremo, então a chance de se vingar é pequena. Bom, a grande notícia do mundo dos negócios nessa semana foi o anúncio do grupo francês Casino de que iria vender a sua operação no Brasil, que é justamente o grupo Pão de Açúcar. A gente precisa voltar um pouco no tempo para que essa história fique ainda mais saborosa. Lá no início dos anos 2000, o então presidente controlador do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, vendeu uma parcela significativa da empresa para o grupo Casino e se comprometeu que em torno de 2010 ou 2011, não lembro direito, ele iria passar o controle para o grupo francês e também se retirar da diretoria executiva, passando, portanto, o comando para alguém do Casino. Dentro desse arranjo de governança, por exemplo, ele tirou alguns filhos da diretoria executiva do Pão de Açúcar e preparou tudo para a transição de poder. Só que, justamente na antevéspera que isso ocorresse, Abílio Diniz teve uma ideia, que foi a de utilizar recursos do BNDES para comprar as operações do Carrefour no Brasil, juntar tudo num só grupo que iria controlar quase 1/3 das operações varejistas do país. Só que o CEO mundial do Casino, Jean-Charles Nourry, não gostou da ideia e achou que Abílio Diniz estavam criando uma espécie de casuísmo para não sair do poder. O fato é que a operação não foi para frente, o BNDES retirou o seu apoio a Abílio Diniz quando o sócio francês disse que não aceitaria a proposta, e o Abílio Diniz, na época, fez uma declaração que o Jean-Charles Nourry não tinha aceitado a proposta, mas se ele parasse para pensar e tirasse o aspecto emocional, ele veria que ela era uma boa ideia de negócios. E agora, em 2023, a gente vê o seguinte: o Grupo Casino está imerso em dívidas, está correndo o risco de sofrer um takeover hostil, e ele vai botar o Pão de Açúcar à venda por 900 milhões de euros, que é mais ou menos $1 bilhão, um valor próximo a $1 bilhão.
Bom, naquela época, o que o Abílio Diniz queria era comprar a rede Carrefour por 4 bilhões de reais, que seria, em dinheiro de hoje, mais ou menos uns 2 bilhões de dólares, e montando um grupo que iria também consumir quase mais 2 bilhões de aporte capital gerado pelo Banco BTG. Bom, se isso tivesse ocorrido, o Cassino seria dono de um gigante que hoje valeria muito mais do que esses 900 milhões de euros que ele está precisando. Talvez até, quem sabe, um valor semelhante ao total da dívida atual. Então, é aquela coisa que a gente fala assim, nada como um dia após o outro, porque, afinal de contas, ficou comprovado que a ideia do Abílio Diniz, apesar de ser considerada maluca na época, era uma ideia interessante do ponto de vista de negócios, e ele agora pode se tornar novamente dono da empresa que foi fundada pelo seu pai, o comendador Valentim dos Santos Diniz. Isso aí. Casagrande, como é que você está vendo essa situação toda aí, hein? Com o Pão de Açúcar, convenhamos, é uma marca bem brasileira, né? De repente tem uma espécie de resgate aí acontecendo também, né? Bom, esse episódio do Pão de Açúcar, o Bolsonaro inelegível e as 2 últimas derrotas do Palmeiras comprovam que o jogo vira, certo? O jogo vira, por melhor que ele esteja, esse jogo vira. E está virando para o Abílio Diniz, está virando para o Bolsonaro. Eu olho também sobre um lado, isso que o Luiz colocou, que é a saída das multinacionais do Brasil. Se nós formos observadores mais atentos, nós vamos verificar que temos várias empresas que aos poucos estão deixando o Brasil. A Sony, a Ford, Cassino e outras que não me lembro agora. Então, eu acho que isso também indica uma perda de prestígio e competitividade da economia brasileira. Nós já temos muito problema de falta de produtividade, de várias outras coisas, e essa questão da retomada da empresa pelo grupo anterior, isso mostra realmente questões de governança, que também não é nenhum primor dentro das empresas, muitas empresas grandes até. Então, eu diria que esse quadro, ao meu sentir, ele é muito triste, né, se materializar isso. Porque, primeiro, você terá mais uma multinacional importante que traz para cá uma outra visão de varejo e outras coisas, e uma reviravolta esperta, vamos dizer assim, para a retomada do grupo. Então, acho isso tudo muito triste e não é construtivo para a economia brasileira. Não é uma maneira ideal, né, de tudo isso transcorrer. Walter, você acrescenta alguma coisa aí nessa questão? Sim, o vento a favor. O Abílio Diniz é íntimo do Lula, né? A gente não pode esquecer isso. Então, ele poderá aí ter algum aporte, Casagrande, Aloysio, do BNDES, ele poderá também ter entrar ou fazer uso, ou entrar nesse projeto de nova moeda para o Mercosul. Ele poderá, por exemplo, exigir que o Abílio Diniz, para receber tal empréstimo, salve a Argentina. Como é que você vê isso, Luiz? E outra, já que o Casagrande falou de saída, e isso é importante, de saída de empresas estrangeiras que estão aqui. Parece que tem uma outra empresa que tem um nome em inglês. Será que está nesse meio aí? Um tal Corinthians, nome em inglês? Bom, como vocês mesmos disseram, chega uma hora que o jogo vira, né? No caso do Corinthians está demorando. Mas em relação às grandes multinacionais, de fato tem havido esse movimento forte. Agora, dentro dos bancos de investimento, a gente tem visto
Como o Brasil, as empresas brasileiras estão muito baratas, existe um movimento também inverso de investidores interessados em adquirir alguns negócios aqui no Brasil. Então, isso deve, talvez, retomar ao longo do segundo semestre, inclusive com uma série de IPOs que já estão começando a entrar no pipeline. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Eu acho particularmente que o Abílio Diniz não precisa de nenhum tostão do BNDES nesse momento. Tem muita liquidez no mercado privado e acredito que vários fundos e investidores queriam estar com ele dentro de uma possível aquisição. A gente precisa ver exatamente como é que isso vai ser visto pelo CAD, porque se juntar o Carrefour, do qual ele é sócio, e o Pão de Açúcar que ele pode comprar, a gente pode ter a configuração de um grupo econômico. Embora ele não seja controlador do Carrefour, ele seja um acionista minoritário, e, se não me engano, acionista do Carrefour no exterior também. Então, a gente tem que entender direito como é que o CAD encararia uma operação como essa. Agora, se a gente levar em consideração que a Nestlé comprou a Garoto, demorou 20 anos para encerrar o processo de análise, então, até lá, tudo vai mudar dentro do país, não teria muita importância. Mas eu acredito que, embora exista eventualmente uma proximidade entre Abílio e Lula, ele não precisa do dinheiro do BNDES hoje, não. Acho que tem uma fartura aí de recursos para esse tipo de operação. Você não acha, Casagrande? Com certeza. Existe uma liquidez hoje no mercado grande e ele conseguiria mobilizar isso, né? Mas eu acho que o que ele vai querer, se ele for eleito, é assegurar que o mandato dele vai até 2048. Porque, como dizia Roberto Marinho, se um dia eu morrer, vocês façam isso. Então, a gente assiste aqui no Brasil várias pessoas vestidas com o manto da eternidade. C é a palavra-chave aí. Vamos para o próximo intervalo. Na sequência, Casagrande, abrindo o bloco. Já voltamos. Um dos principais textos do pensamento e da literatura chineses que não só continua a intrigar e inspirar leitores sinófonos em nossos tempos, mas também é uma das principais pontes para que leitores de outros idiomas possam se aproximar dos legados da China antiga, O Imortal do Sul da China, uma leitura cultural do Xi Huangzi, vem a lume numa parceria da Editora Unesp e do Instituto Confúcio na Unesp. A tradução e os comentários ficam a cargo do pesquisador Giorgio Cinedino, que já assinou as traduções de Os Analectos e de Dao De Jing. Ao longo do livro, o leitor se depara com achados de uma pesquisa rigorosa com base em abundante argumentação empírica, que desconcerta e até mesmo confronta interpretações instituídas. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Opa, estamos de volta. Há quanto tempo você aí que nos assiste ouve falar, né, da necessidade de priorizar a educação nesse país, os esforços que são feitos por N governos em sequência, que não atingem esse objetivo todo que se deseja e que se necessita no Brasil? Acrescentando-se a isso agora um problema que o Humberto Casagrande vai abordar conosco agora, que é a questão da evasão. Evasão sempre foi problema no Brasil, mas parece que o negócio está atingindo uma proporção aí que realmente você tem que começar a pensar no futuro e no que fazer para tentar frear isso, né? Casagrande, bola com você. Muito bem. Eu pretendo abordar esse tema não pela ótica do jovem estudante, mas sim pela ótica da economia. Sim. A economia brasileira passa por uma desindustrialização, uma série de outras coisas. A inovação é muito pequena e vários motivos que nos mostram que tem um grande apagão de mão de obra, né? Um estudo recente feito pelo INSPER mostra que o Brasil perde
300 bilhões de reais por ano com a evasão escolar. Essa conta é científica, muito bem colocada, que leva em conta o tempo que o Estado investiu em cada estudante, o salário que ele deixou de receber se tivesse formado. Então, tem toda uma metodologia que mostra que é uma perda enorme, né? Isso se dá principalmente porque 55,5% dos alunos que entram na faculdade não concluem. Estou falando só de faculdade, não estou falando de evasão no ensino médio e outras coisas. E é alto esse índice, hein? Puxa. Sim, exatamente. Ele é maior ainda em ciências da computação, design de games, sistema de informação, que são as profissões do momento. O abandono, cada 10 pessoas que vão fazer esses cursos, 6 abandonam o curso, somente 4 acabam concluindo. Na área de engenharia, que é uma área muito importante para desenvolvimento tecnológico, essas coisas, 66% de desistência, né? Ou seja, praticamente somente 1/3 daqueles que começam o curso de engenharia que vão terminar. Então, isso aí tudo é muito difícil, né? Mostra, inclusive, que, né, nas escolas públicas, tudo bem que é menor do que nas privadas, mas são 40,3% de desistência. Então, escolas como a USP, universidades federais e escolas de primeira linha têm 40% de evasão. Nas escolas privadas, isso chega a 59%, né? Então, no EAD, ensino à distância, que é o ensino do momento, 63% desistem também. Então, é um caos que nós estamos vivendo nesse momento, porque além das escolas não serem boas, não estarem formando as pessoas adequadamente, o nível de desistência é muito grande e aumenta muito o custo. Você imagina uma USP, por exemplo, que perde lá 40% dos alunos, o custo já está dado, tem professor, sala de aula, pesquisas, tudo isso investido, né? Bom, os especialistas apontam essa situação, os motivos dessa situação seriam fundamentalmente 3. O primeiro deles, a falta de conexão dos cursos com a prática. A maioria dos cursos são muito teóricos, e aí as pessoas perdem a motivação, a atratividade para continuarem. Também, isso que é comum até em outros países, é um erro de vocação. O sujeito acha que é vocacionado para uma coisa e não era. Agora, o que é uma situação bem brasileira é a desistência por motivos econômicos. Então, a pessoa não consegue não só pagar a faculdade, como também os outros custos, né, de condução, alimentação, perda de algumas horas de trabalho, todas essas coisas. E a gente vê que o assunto não está sendo atacado de uma maneira conveniente, equacionado, ainda que tivéssemos um plano para resolvermos esse problema em 20 anos, teríamos um norte, teríamos um guideline a ser seguido. Então, as empresas se queixam muito e nós vamos chegar numa situação e, se você perguntar para uma empresa hoje quais são os seus grandes problemas, ela vai falar 2. Muitos impostos e falta de mão de obra. Essa é a grande alegação das empresas. E o mercado brasileiro não vai se desenvolver, não vai andar, tal, enquanto nós tivermos isso. Então, precisaríamos ter uma remodelação desse assunto, de novo, não olhando pelo prisma do Ministério da Educação, da necessidade de ter pessoas bem formadas, do cidadão que tem que ter acesso à educação, tal. Esse é evidentemente vai condenar a situação atual. Mas você pode pegar um outro que é mais capitalista, que é menos preocupado com as pessoas, e dizer o seguinte: quero gente trabalhando aqui para eu produzir mais e melhor. Você não tem essas pessoas. Então, nós estamos realmente plantando aí um futuro tanto quanto nebuloso. Complicado, né? Porque o desemprego no país diminuiu, mas não é baixo. E, ao mesmo tempo, você tem as empresas falando que não encontram pessoas qualificadas para preencher
determinadas vagas, né? As melhores, presume-se. Aloysio, você quer dar uma entrada? Eu quero. Eu acho que é isso que o Casagrande está falando e casa perfeitamente com os números do censo que a gente viu aí recentemente, pelo menos a primeira amostra. A gente vê dentro dessas estatísticas que, primeiro, tem uma grande surpresa, que foi a população brasileira de 203 milhões, não 213, 214, como se esperava. Ou seja, o ritmo de crescimento da população está muito mais lento do que estava antes, e isso provocou números surpreendentes. Agora, quando a gente coloca isso para frente, significa que em algum momento, em breve, nós teremos uma população que pode cair e também um número de jovens entrando no mercado de trabalho menor do que a gente está acostumado a ver. Isso vai ainda tornar essa situação de falta de mão de obra qualificada muito mais dramática do que nós temos hoje. Porque, por enquanto, nós temos aí um número grande de pessoas e o grande desafio é qualificá-las. Mas e quando esse número estiver em queda? Esse vai ser um mundo totalmente diferente para nós, porque todos aqui, desde o início das suas vidas, quando pensa no Brasil, em termos de população, pensa num número sempre crescente. Eu lembro da marchinha do tricampeonato dos anos 70, ou melhor, de 1970, que começava exatamente com 90 milhões em ação. A gente já está com 203, então, mas toda vez era sempre um número que ia crescendo, crescendo, crescendo. Agora cresceu muito menos e em algum momento aí do futuro próximo pode até diminuir. Teve uma Copa do Mundo posterior a 70 que ressuscitaram essa musiquinha e começava com 120 milhões em ação. Enfim, já está em 203. Deixa eu chamar o Walter. Walter, em cima de tudo isso que o Casagrande expôs e o Aloysio comentou, você não acha que não faz sentido que nesse momento a gente tenha também uma situação em que, por idade, as pessoas estão sendo excluídas do mercado de trabalho? Não era hora de chamar essas pessoas para tapar esses buracos aí de qualificação que não se encontra pessoas, talvez, da idade que o mercado goste? Será que meus cabelos brancos levaram você a fazer esse tipo de pergunta, Ademar? De jeito nenhum, até porque eu também tenho. O Casagrande também tem, hein? Todo mundo tem aqui, ó. Olha aí, todo mundo aqui, pô. Bom, o que a gente assiste, evidentemente, às vezes eu sou surpreendido por algumas pessoas, até pessoas amigas, que falam: puxa vida, quando é que você vai se aposentar com tanta atividade e já com entrado nos anos tal? Estranho, então, né? É estranho porque a gente tem uma cultura judaica cristã que fala dos conselhos dos idosos, do que eles chamam de anciãos, a sabedoria dos anciãos. E se recomenda muito ter sempre alguém de cabeça branca. Não precisa exagerar a ponto de me trazer junto com o Casagrande aqui. Aqui temos dois, aqui já está em abundância. Bom, mas o que está me preocupando dessa exposição que o Casagrande fez com brilhantismo é o seguinte, e eu vou aproveitar a área dele, onde ele é CEO, ele é presidente e CEO, que ele falou da pesquisa feita de cursos teóricos. E ele, Casagrande, preside uma organização, é um CEO de uma organização que tem por mote institucional o quê? Em ser a ponte entre o saber e o fazer. Então, o CIE é uma ponte entre o saber que se tem nas universidades e o fazer, que é o mundo do trabalho. Casagrande, precisamos mais de CIEs. Como é que você vê isso para que aqueles... É evidente que uma mudança nos cursos, mas isso não tem a ver também com universidades ou com faculdades que se distanciam
do terceiro setor que prepara jovens? Olha, isso ocorre, Walter. Eu sigo sempre uma máxima que não há solução simples para problema complexo, né? Então, eu acho que esse é um problema complexo, ele envolve várias coisas, né? Você tem desde questões de mudar a mentalidade da academia, porque a academia no Brasil ela refuta qualquer tipo de relação com as empresas. Então, as escolas, elas são muito teóricas. Eu me lembro quando fazia o curso de engenharia, fomos falar lá com o diretor, que tinha muito pouco prática, tal. Ele falou: vocês estão aqui para aprender a ciência. Nós não estamos a serviço das empresas para formar mão de obra para a empresa multinacional. Então, vocês aprendam ciência. E é essa a mentalidade da academia até hoje, nas grandes escolas públicas, né? Esse é um problema. O outro é a falta desse trabalho que o CIE faz, você bem colocou, quer dizer, é buscar. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 48 milhões de estudantes e tem 700 mil estagiários e 500 mil aprendizes. Ou seja, menos de 2% dos estudantes brasileiros estão envolvidos com qualquer tipo de trabalho. É muito. Aí um outro problema que existe é a questão do financiamento da formação dessas pessoas. O brasileiro não tem dinheiro para estudar, é menos de 1% da população que pode estudar sem trabalhar. As escolas criam cursos caça-níqueis, né? E o jovem que foi lá buscar um diploma para arrumar um emprego, arruma um diploma para pendurar na parede só, porque não tem emprego para aquilo. E existem outras questões, que é a demonização do ensino de ciências exatas, por exemplo. O nosso jovem não quer estudar ciências exatas. Você fala para alguém fazer alguma coisa que precisa de lógica, matemática, como tecnologia da informação, programação, mesmo na medicina, robótica, essas coisas todas, precisa que as pessoas, né? E o estudante tem essa ojeriza, por quê? Porque, na minha opinião, o ensino da matemática, das ciências exatas, não é amigável. É um ensino hostil às pessoas, né? Você fala estudar matemática, você lembra daquela professora japonesa que dava aula de costa para os alunos lá na lousa, e aquela coisa muito ruim. Então, por que eu falei tudo isso? Para querer dizer que é um problema complexo, interdisciplinar, diagonal, é um problema diagonal, né? Então, deveria haver uma ação de governo concentrada e coordenada para mexer nesses diferentes vetores no sentido de fazer isso. E tendo como objetivo servir a economia, né? Fazer crescer a economia. Por que o agronegócio cresce muito e tal? Porque lá não precisa tanto de mão de obra. Tem falta também, mas hoje é tudo mecanizado, é tudo fácil de fazer e tal. Você vem para a indústria, que tem uma complexidade, uma coisa, o comércio, então tudo fica difícil. E é um problema, assim, como eu disse, bastante complexo. E não vejo nenhum governo, eu não estou aqui a falar de preferências político-partidárias, mas não vejo nenhum governo encarar esse tema com seriedade, montar um projeto, dizer que vai resolver e colocar as coisas nos eixos. É assim que eu vejo. Bom, nós temos que encerrar o bloco, mas eu quero dar... Mas é só um comentário? Rapidinho, Luiz, para encerrar. Não, é o seguinte, é que nós temos uma falta de engenheiros no Brasil, né? Esse é um problema muito sério. A gente fala na questão da falta de mão de obra, num mundo que está cada vez mais tecnológico, a gente não tem formado engenheiros, não tem formado matemáticos, não tem formado físicos. E isso é um problema sério, porque se a gente tem esse déficit de mão de obra, em algum momento tudo vai parar. Porque o que está acontecendo no mercado hoje é aquela brincadeira antiga de rouba-monte. A pessoa tem uma vaga, ela vai roubar do outro. Aí criou uma outra necessidade, esse cara rouba de mais uma pessoa, que rouba de outro, os salários vão aumentando e cada vez mais os processos vão ficando complicados. Olha, Casagrande, só para ilustrar o que você mencionou, eu fiz faculdade
no Canadá e depois fiz mestrado nos Estados Unidos. Totalmente orientados e, de propósito, abertamente orgulhosos disso, para descobrir o que é que o mercado está querendo, o que é que eu tenho que fazer aqui para produzir formandos que atendam o que o mercado está precisando. Tá? Isso era absolutamente... Vinham os recrutadores das empresas conversar com quem estava no último ano. Isso é padrão lá fora, Estados Unidos e Canadá, não tenha dúvida. Aqui no Brasil, quando eu fui diretor de jornalismo da Rádio Eldorado, eu vou te contar um caso só. Eu tinha um estagiário que era muito bom, muito bom. Ele ainda estava no 3º ano de jornalismo. Eu fui promovendo ele, até que ele virou editor-chefe do principal noticiário da rádio. E ele era ainda estudante. Você acredita que um dia ele veio falar para mim que ele estava preocupado porque os professores dele sabiam que ele já estava num cargo importante na rádio e que ele tinha que tomar cuidado porque isso ia atrapalhar o aprendizado dele. Ia atrapalhar o aprendizado dele. Eu liguei lá na faculdade, infelizmente era a USP, onde eu também dei aula. Liguei lá para um dos professores e eu falei, vocês estão de brincadeira falando isso para o rapaz? Falei, se vocês fizerem qualquer coisa que prejudique a carreira dele, a evolução dele, eu vou tornar isso tão público que vocês vão ter uma dor de cabeça por anos. Tá? Então não se atrevam a atrapalhar a vida desse rapaz, porque ele é muito bom e ele está onde está por merecimento. Mas está aí a diferença. Qual é o nome dele, Ademar? Nome? Não posso te falar. Ele era editor-chefe quando você estava lá na Rádio Eldorado e era comentarista. Então você conversava com ele de vez em quando. Depois eu te conto. Mas Julinho, essa é uma realidade. Triste, triste. Julinho. Chamava triste. Julinho. Não é o Julinho, é por isso que eu estou. Não é Julinho. Um ótimo jornalista. Está no mercado aí até hoje. Enfim, daqui a pouco tem a cartada final dos ADES. Intervalo. Vamos lá. Qual o papel atribuído à educação na organização da América Latina? Como examinar este assunto partindo dos processos colonizadores e civilizadores empreendidos pelos países europeus no continente americano e perpassando os diferentes séculos e suas peculiaridades sociais e políticas? Pois é a estas e outras perguntas que a pesquisadora Cíntia Greve Veiga procura responder em Subalternidade e Opressão Socio-Racial, Questões para a Historiografia da Educação Latino-Americana, livro que marca o lançamento da coleção Diálogos em História da Educação, um empreendimento monumental em parceria com a Sociedade Brasileira de História da Educação. Esta primeira obra lança luzes sobre os mecanismos utilizados para a construção do conceito de raça na região, fundamentado em uma perspectiva eurocêntrica que privilegiava presumidas diferenças biológicas. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Estamos de volta. Casagrande acertou na mosca, viu, na veia com esse tema, e é o Casagrande que nos dá a primeira cartada final. Com você. A minha cartada vai para lamentar o plano diretor da cidade de São Paulo, que foi aprovado essa semana. Nós que moramos em São Paulo, gostamos de São Paulo, só temos a lamentar. Infelizmente, a nossa cidade vai se transformar num paliteiro ingovernável. Você vai ter que se preparar para ter congestionamento dentro da garagem do seu prédio. Porque você vai conseguir alguns sair. Já tem. Alguns já têm e vai começar isso. Existe uma ação desordenada e eu não entendo como é que um negócio desse é possível. Uma cidade com tanta gente inteligente, influente e tal, deixar que um projeto desse passe. Basta um passeio por São Paulo para vocês verem como a cidade está rapidamente se inviabilizando. Daqui a pouco o morador do bairro dos Jardins vai ter que pegar o carro e ir até Cotia para comprar pão, porque não tem mais espaço para ter uma padaria. Né? Os prédios vão tomar todos os lugares e tal. Existiriam muitas outras maneiras de incentivar a ocupação do centro, retrofit, melhoria do aproveitamento nos bairros mais distantes e tal. Então, só há que se lamentar que isso esteja acontecendo e se preparar para um futuro nada brilhante que vem aí pela cidade de São Paulo.
complicado. Aloysio Falcão Filho, a sua cartada final. Curiosamente, minha cartada final tem muito a ver com o que o Casagrande acaba de falar, porque é sobre o racha que existe no PT de São Paulo, que foi revelado justamente por conta da votação do plano diretor. Como se sabe, o PT tem 8 vereadores, 5 deles votaram a favor do plano diretor de Ricardo Nunes, que reformulava, como todos sabem também, o plano diretor feito pelo hoje ministro Fernando Haddad, quando era prefeito da cidade de São Paulo. Bom, diante disso, o que pode acontecer nas eleições de 2024? Tudo isso ocorre porque o presidente Lula fez um acordo em 2022 com Guilherme Boulos para que ele não se lançasse candidato ao governo do Estado, deixando o caminho aberto para Fernando Haddad. E, em troca, o PT não lançaria nenhum nome para a prefeitura em 2024, deixando ele como uma espécie de candidato único das esquerdas. Só que a família Tato, que tem 2 vereadores, um deputado federal e um deputado estadual, e cujo irmão Gilmar foi o candidato à prefeitura no último pleito, não concorda com isso, está fazendo um jogo duro danado. Então, existe a possibilidade da esquerda vir rachada para essa eleição de 2022, e o que aconteceria diante disso seria uma reeleição bastante fácil de Ricardo Nunes. A conferir. Cartada final para encerrar o programa, Walter Maierovitch. Olha, minha cartada final tem nome: Privatização das Guerras. E assistimos há pouco o episódio Putin versus Prigozhin, que é o financiador, o dono da Wagner de mercenários. Por que as guerras são privatizadas? Tem N razões. Não só os russos usam a Wagner, a privatização das guerras, ou fazem a privatização das guerras. Os americanos também. Mas o que leva a isso? Dentre outros, eu tenho um ponto principal, que é o seguinte: o exército de um país, quando o seu soldado morre, ele tem que pegar o corpo e devolver à família. A família se rebela, os vizinhos se solidarizam, as cidades se mobilizam pela morte dos jovens. O que acontece com relação a uma empresa de mercenários? É feito um contrato com cláusula expressa que, em caso de morte, não há necessidade de se restituir o corpo à família. E aquela situação continua sem um final no horizonte, lá na Ucrânia. Bom, estamos encerrando aqui a edição desta semana do programa 4 Ases. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Ases, sempre um prazer. Até a próxima. Entramos em recesso de férias, hein? Né? Vamos lá. Abraço.